tema da mensagem de hoje é: você não tem todo o tempo do mundo. Fala para quem está do seu lado: você não tem todo o tempo do mundo. E é interessante porque eu preparei essa mensagem ontem de madrugada, e hoje pela manhã eu lembrei de algo que eu não tinha ideia. Hoje faz 28 anos que o Brasil perdeu um dos seus maiores heróis nacionais. 28 anos atrás, o Brasil se despedia de Ayrton Senna. E todo mundo lembra o que estava fazendo quando recebeu a notícia. Todo mundo lembra onde estava quando recebeu aquela notícia. A perda de Ayrton Senna, para muitos de nós, foi algo difícil da gente assimilar e acreditar que aquilo realmente estava acontecendo. Tinha muita gente que ainda acreditava que havia uma nova notícia, ou algo novo, ou ele se recuperou, ou algo aconteceu. Mas a grande verdade é que quando ele entrou naquele cockpit, ele não tinha ideia que era a última vez que ele pilotaria um carro de Fórmula 1. Eu lembro que eu preguei algo no dia em que a Marília Mendonça, ela faleceu, e o tema da mensagem era: a vida é um sopro. E a reflexão que eu trouxe para a igreja que eu pastoreio é que se ela soubesse que o show da noite anterior era o último show, como ela teria cantado e como as pessoas que amavam a música dela teriam cantado junto com ela. Ela fez um stories antes de entrar no avião, comendo uma comida horrível, e ela brincando: gente, eu queria estar comendo comida mineira, olha o que eu estou comendo. Se ela soubesse que aquela era a última refeição, qual seria a refeição que ela teria feito? Se pessoas da produção que se despediram entre um show e outro soubessem que era o último abraço, como talvez eles teriam abraçado? A grande verdade, irmão, é que a gente não consegue viver nesse nível de intensidade sempre, porque seria perigoso de ficar até melancólico. Mas a gente precisa, em alguns momentos, parar para pensar qual é o nível de consciência que a gente tem da finitude da nossa história e como a gente está encarando palavras de vida eterna que Deus tem para nós. Se a gente entende que elas estão sendo geradas nesse tempo curto, mas elas vão ecoar para sempre. Se eu tenho mais 20 anos, eu tenho 20 anos para construir algo com Deus que vai falar na eternidade para sempre. Olha que loucura, irmão. Conseguimos entender a lógica de uma previdência privada. No Brasil, alguns de nós de uma previdência social. Se eu trabalhar a vida inteira, 50 anos, quando eu estiver no final do meu tônus, da minha juventude, eu vou poder usufruir de alguma coisa que o governo vai me dar. E tem muita gente que acha que isso faz sentido. Então eu vou trabalhar muito, eu vou pagar muitos impostos, e no final eu vou ganhar um pouco, e está tudo bem. Essa é a dinâmica da vida. Agora olha que loucura, tem gente que consegue sentir paz numa previdência social, mas ainda não entendeu que o que estamos construindo com Deus é o que vai nos sustentar na eternidade. E essa é a grande diferença entre salvação e galardão. Salvação é um acesso a uma vida eterna com o Pai. Galardão é a recompensa que o Pai vai te dar. Você pode ser salvo sem galardão nenhum. Você pode ser salvo apenas como alguém que creu em algum momento, confessou Jesus como teu Salvador, e that's it. Viveu como se Ele não existisse nos seus dias. Por quê? Porque não acessou o sobrenatural, não buscou milagres, não andou em fé, não andou sobre as águas. Pastor, é possível crer em Jesus e não viver o sobrenatural? Irmão, é o que mais acontece. Porque se isso não fosse tão comum, a gente não veria tantas mensagens sobre o poder de cura nos púlpitos e tanta ausência de cura na igreja. Quantas pessoas pregam sobre cura? Quantas comunidades têm vivido cura? Quantas pessoas pregam sobre prosperidade? Quantas comunidades têm vivido prosperidade? É possível, irmão, aceitar a Jesus e não caminhar e construir algo com Ele. É possível ser salvo em Jesus, mas não governar com Ele. É possível. E o que eu quero compartilhar com você nessa manhã é algo que é o senso de urgência que me move, é o senso de urgência que faz com que eu faça o que eu faço, do jeito que eu faço, na intensidade que eu faço, porque eu não sei até quando eu vou poder fazer. Eu sei que para alguns esse assunto incomoda. Pastor, você não fala demais disso, irmão. Eu estou falando enquanto eu posso. Em algum momento eu vou parar de falar e alguém vai se lembrar do que eu falava. Uau, parece que ele sabia que era o último ano dele. Cara, que loucura, parece que ele sabia que era a última cruzada, parece que ele sabia que era a última mensagem. Irmão, isso nada mais é do que humildade. Humildade, você entender que o Criador tem controle sobre a tua vida, entende qual é o final da tua história, mas você não foi dado o direito de saber. Então, porque eu não sei quando é o último dia, eu preciso ser intencional na construção da minha história com Deus, como se cada dia fosse. Um dia a gente acerta. Um dia a gente acerta. Irmão, olha para mim.
Por que eu estou falando sobre isso? Porque tem uma geração de espectadores enchendo igrejas, mais uma pequena porção de filhos construindo algo com Deus. Estar numa igreja não te torna alguém pleno em Deus. Comer McDonald's todo dia não vai te tornar o Ronald McDonald. Comprar uma ação da Apple não te torna sócio dela. Teve um cara esses dias que ele comprou uma ação, não lembro de qual que foi a rede de lojas, não sei se foi a Magazine Luiza. Ele comprou uma ação, chegou lá e falou: eu quero esse fogão, essa geladeira, esse micro-ondas. Você, eu vou pagar como? Não, eu sou sócio, separe que eu estou levando. Não, uma ação não te faz dono de nada. Não, sentar numa igreja não te faz alguém que governa com Jesus. Não, dormir na garagem não te torna um carro. O ambiente não é o que te modifica, não é sobre geografia, não é sobre estética, é sobre essência. Uma nova natureza te torna uma nova pessoa. Você está comigo? Tem muita gente pregando o evangelho que fala: olha, não tem a ver com o que você vai fazer. Isso é mentira, irmão. Não é mais importante o que você vai fazer, o mais importante é o que você vai se tornar. Mas porque você se tornou, agora você precisa fazer. Qual é o sentido de um rei que não reina? Qual é o sentido de um príncipe que não governa? Qual é o sentido de alguém que recebeu autoridade, mas não usa? Qual é o sentido de alguém que carrega o poder de ressurreição, mas não traz vida àquilo que estava morto? Qual é o sentido de receber de Deus a glória de Deus e não caminhar em glória? Então, o que fazemos é uma expressão de quem somos. O mentiroso se torna mentiroso porque ele fala muita mentira. Um orgulhoso porque ele tem muito orgulho. E um filho de Deus porque ele caminha debaixo de paternidade. Se servimos a um Deus de milagres, precisamos nos mover em milagres. Se cremos no Deus do sobrenatural, precisamos acessar o sobrenatural. Se cremos que Deus tem uma aliança com a gente precisa usufruir dos frutos dessa aliança. Você está comigo? Porque você não tem todo o tempo do mundo. Há 3 anos atrás eu fiz um projeto chamado YOLO, You Only Live Once, que fala sobre você só vive uma vez. E algumas pessoas me questionaram dizendo: pastor, eu discordo plenamente do que você está falando, porque a gente não vive uma vez, e a vida eterna? E aquilo ali para mim deixou claro que a gente ainda não entendeu o que significa vida eterna. Vida eterna não é uma segunda chance. Vida eterna é a continuação do que você já começou a viver. Quando vai começar a minha vida eterna? Quando eu morrer? Não, tua vida eterna já começou. Porque depois da tua morte natural, você tem um destino selado, mas ele foi desenvolvido enquanto você estava de pé. Ninguém escolhe o inferno como destino, mas pessoas que vão para lá escolheram os caminhos que levam para lá. Então eu sou casado, mas eu escolhi adulterar. Então eu escolhi fazer coisas que desagradam a Deus. Eu escolhi, foi uma escolha. Você quer ir para o inferno? O cara vai falar: não, não quero. Mas você não escolheu como destino, mas você optou pelo caminho. Jesus diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Olha que interessante, no tabernáculo você tinha 3 véus antes de você chegar no Santo dos Santos, onde se manifestava a presença de Deus. O primeiro se chamava caminho, o segundo se chamava verdade, e o terceiro se chamava vida. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, o primeiro véu que dava acesso ao primeiro ambiente, o segundo véu, ó, quem está com o braço cruzado, deixa eu só fazer um convite, descruza o braço, isso, relaxa, está tudo bem, estou aqui para abençoar você, relaxa, está tudo bem, sem tensão no auditório, eu estou pregando algo que vai mudar a tua história, amém? Recebe no teu espírito. Linguagem corporal tem a ver com adoração também. Você vai no Muro das Lamentações, eles estão assim, ó. Eu fui lá, eu estive lá, é incrível. Por que eles fazem isso? Para que cada célula do meu corpo se movimente em adoração a Deus, para que cada parte do meu corpo entenda que eu estou num ato de prostração e adoração a Deus. Então, irmão, olha para mim. O que eu estava falando? Antes do parente do braço cruzado? Boa, obrigado. Então ele está dizendo: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por isso que o véu se rasgou de cima a baixo. Não há mais nada que te impeça de acessar a vida de Deus. Não há mais nada que te impeça de se tornar um com o Pai. Não há mais nada que te impeça de acessar a santidade e a glória de Deus. Então Jesus está dizendo: eu sou o caminho que leva até lá. Eu sou o caminho que leva até lá. Então quando você escolhe o caminho, você selou o destino. Você escolheu Jesus, o céu é o teu destino.
Existem caminhos que parecem bons para nós, a palavra diz, mas são caminhos de morte. Nem toda porta aberta é uma porta dos céus. Nem todo conselho que parece bom é um conselho de Deus. Nem toda boa ideia é uma ideia